até aqui o Senhor tem feito grandes coisas por nós e por isso nós estamos alegres, amém? Vamos ler então a palavra do Senhor, vamos meditar na palavra de Deus, que diz que Deus concede poderes a Moisés. Deus concede poderes a Moisés. E eu tenho certeza que o mesmo poder Deus deseja conceder na minha vida e na sua vida. Amém. Vamos ler. Diz assim, Êxodo capítulo 4. Respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? E respondeu-lhe, um bordão. Então lhe disse, lança-o na terra. E ele lançou na terra, e o bordão, o cajado, virou uma serpente. E Moisés fugia dela. E disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor, mete agora a mão no peito. E ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor, torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne. Se eles que não crerem, nem entenderem a evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante estes dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Amém? Por favor, os irmãos podem assentar. Irmãos, quando Deus chama alguém, quando Deus traz alguém para a sua presença, Deus não quer e nem precisa daquilo que nós temos. A história de Moisés é uma história tão impressionante, porque todas as crianças que nasceram do sexo masculino foram mortas, foram atiradas no rio Nilo. E o rio Nilo era um rio cheio de crocodilos. E aquelas crianças foram atiradas e devoradas por os crocodilos. E quando nasce Moisés, a mãe de Moisés, ela toma uma atitude. Ela diz, o meu filho não vai morrer. Embora os soldados vasculhavam as casas e passavam pelas ruas,
porque onde se ouvia um choro de uma criança, um lamento de uma criança, o barulho de uma criança, eles entravam, arrancavam a criança das mãos, dos braços da mãe e lançavam no Nilo. Era um desespero, mas aquela mulher, ela decidiu que o filho dela não ia morrer. E por 3 meses ela conseguiu ocultar. Por 3 meses essa mulher dedicou a sua vida à criação daquela criança. Porque criança chora. Se tem alguma dor ou se tem fome. E aquela mulher zelou de tal maneira durante o dia e durante a noite, que durante 3 meses ninguém conseguiu identificar que naquela casa havia uma criança. Ela conseguiu ocultar e esconder. Mas eu creio além disso ainda, porque aquilo que Deus esconde, ninguém pode achar. Nem o mesmo corpo de Moisés, quando ele morreu, a Bíblia diz, Deus o sepultou. E ninguém pôde achar o seu corpo. E o próprio Satanás questiona, dizendo acerca do corpo de Moisés, porque quando Deus esconde, nem o diabo encontra. Por isso que o Senhor nos convida para nós escondermos no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Porque quando nós estamos debaixo das suas asas, debaixo das suas penas, nós somos protegidos, nós somos guardados, nós estamos escondidos na misericórdia do Senhor. Não aconteceu nada com aquela criança, mas ela não podia mais. A criança ia crescendo e não ia ter como esconder essa criança. Então, ela olhou para aquele rio, o Nilo, que era o rio que era o desfecho de todas as crianças. Eram ali que as crianças eram lançadas para a morte. Mas ela creu no seu coração que ela também colocaria o seu filho no mesmo rio, mas não para a morte, mas para a vida. Então ela fez um cesto e ela forrou, ela colocou, betumou, ela fez de tudo para que a água não pudesse entrar. E ela colocou aquela criança e desceu o rio abaixo. E o rio descia justamente na direção do palácio onde ficava Faraó. E foi na direção do inimigo. Nós temos que entender uma coisa, que quando nós queremos vencer e quando nós queremos conquistar alguma coisa, não adianta a gente esconder nem a gente fugir. Não adianta a gente correr do inimigo ou não querer enfrentar a situação. O ser humano tem uma facilidade para esconder, tem uma facilidade para amedrontar-se, para desistir. Quando ele está diante de um problema, logo vem o desejo de desistir, de parar, de voltar atrás. Mas a ordem que o Senhor nos dá e a palavra de Deus nos ensina é que nós devemos ir na direção daquilo que nos oprime, daquilo que nos entristece. Foi assim que Davi venceu Golias, porque enquanto todos tinham medo de aceitar o desafio do gigante, ele sempre foi um pesadelo na vida do povo de Israel, dos filhos de Israel. Mas o dia que Davi decide aceitar aquele desafio, e ele aceitou não porque ele tinha competência, não porque as evidências físicas, não porque ele tinha alguma coisa que lhe daria vantagem, porque em todos os aspectos ele estava em desvantagem. A única vantagem que ele tinha é que ele confiava no Senhor, seu Deus. A única vantagem que ele tinha é que ele servia o Senhor Deus. Ele dizia: eu tenho uma aliança com o Deus eterno, eu tenho aliança com o Deus de Israel, eu tenho aliança com o Deus de Jacó. Você é um incircunciso, você não tem aliança, você não tem o conserto do Senhor, mas eu tenho o conserto com o Senhor.
e Ele está comigo, e Ele me abençoará, e Ele me guardará, e Ele me defenderá, e Ele me protegerá, e Ele me dará a vitória que eu necessito. É assim que nós temos que entender. Quando Josué está diante daquelas muralhas de Jericó, ele sabia que, humanamente falando, ele não tinha chance nenhuma em conquistar aquela cidade, em derrubar aquelas muralhas. Por quê? Porque aquela muralha era indestrutível. Homem nenhum poderia derrotá-las. Nem homens que confiaram nos seus deuses puderam derrotar aquelas muralhas, destruir aquelas muralhas. Mas quando um homem chamado Josué, filho de Num, ele tinha a sabedoria do Senhor. Por quê? Porque a Bíblia diz que Moisés colocou as mãos sobre ele, impôs as mãos sobre ele, e o Espírito da sabedoria, e o Espírito do Senhor veio sobre ele. Então, ele foi buscar o Senhor, porque ele tinha um problema, ele tinha uma dificuldade, ele tinha um grande obstáculo diante da sua vida, e esse obstáculo era muito grande, esse obstáculo era impossível de humanamente derrotar ou derrubar aquelas muralhas. Mas ele buscou no Senhor, ele confiou no Senhor, e o Senhor disse: eu descerei e eu derrubarei essas muralhas. Vocês vão clamar, vocês vão invocar, e eu ouvirei, e eu descerei, e essas muralhas virão por terra. Nós temos que entender uma coisa, que o Senhor nos manda ir na linha de ataque, o Senhor nos manda ir na direção do nosso inimigo, o Senhor nos manda ir na direção daquilo que nos oprime, daquilo que nos entristece, daquilo que nos angustia. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por causa do sangue do Senhor Jesus Cristo. Então esse homem, aleluia, o sangue de Jesus tem poder para nos lavar, para nos limpar e nos purificar. Então Moisés foi ao contrário. As águas do Nilo não puderam matá-lo, mas ele recebeu o nome de Moisés, que significa tirado das águas. Ele foi tirado das águas, e ele foi criado dentro do palácio. Aquele que um dia poderia ser condenado e sentenciado à morte, agora estava sendo preparado para ser o novo faraó, para ser o homem mais importante da sua época. E ele estudou dentro do palácio, e ele estudou tudo que você pensar, porque ele estudou línguas, ele estudou filosofia, ele estudou política, ele estudou economia. Segundo a tradição judaica, ele falava mais de 90 dialetos, idiomas diferentes. Era um homem tão inteligente, era um homem tão sábio. Ele sabia a economia de um país, sabia a economia de outro, ele sabia sobre política, ele sabia sobre o mundo inteiro. Era um homem muito inteligente. Por quê? Porque ele foi criado para isso. Ele foi criado para atender reis, para atender governantes de outros povos, para atender reis de outros países, para fazer negócios, para fazer aliança, para fazer política. Ele foi criado para ser o representante que uniria as nações, comercialmente falando, dentro de uma política econômica, de uma política social. Era um homem tão inteligente, era um homem tão sábio. Só que tem uma coisa: dentro do seu conhecimento, dentro da obrigatoriedade para aquilo que ele estava sendo preparado, ele também teve que estudar, não só política, religião também, não só economia, mas tinha que conhecer religião, deuses. Ele tinha que conhecer crenças, ele tinha que conhecer costumes, ele tinha que conhecer como funcionava os povos e como funcionava o mundo. Então ele conheceu os deuses, os seus altares, visitou altares dos seus deuses, e ele conheceu o Deus deste povo, daquele outro. Ele conhecia muitos deuses.
mas ele nunca conheceu o Deus de Israel. Ele nunca viu o Deus de Israel. Sabe por quê? Porque o Deus de Israel não era de pedra, não era de ouro, não era de prata, não era de cobre, não era de bronze, não era de madeira. O Deus de Israel, ele era espírito. Com toda a sua sabedoria e com todo o seu conhecimento e com toda a sua riqueza e glória, ele conheceu religiões, povos, deuses. Se falasse para ele: você conhece o Deus de tal povo? Ele dizia: eu conheço. Eu já tive no templo dele, eu já visitei, eu já conheci, eu já fui nos seus altares. Mas quando dizia: e o Deus de Israel? Ele dizia: esse Deus eu nunca conheci, porque ele é invisível. Ele é um Deus que ninguém consegue vê-lo. É um Deus que não tem como ver, porque ele é invisível. Não dá para se entender qual é a sua aparência, não dá para se entender como ele é. Talvez ele nem exista, seja apenas fruto da imaginação deste povo. Talvez esse Deus está somente na mente deles, está apenas dentro de uma fantasia que eles criaram. Talvez esse Deus nem exista. Eles dizem que este Deus falou com o seu patriarca Abraão, com o patriarca Isaque, com o patriarca Jacó, mas na verdade ninguém nunca viu, e ninguém nunca ouviu, e ninguém não tem muitos detalhes para dizer desse Deus. Apenas dizem que acreditam que ele existe, mas ninguém nunca ouviu, nunca o ouviu, e nem sabe da origem desse Deus, como ele é e quem ele é. Mas era este homem que conhecia tudo, menos o Deus de Israel. Foi este homem que Deus escolheu para se revelar a ele. Foi este homem, quando ele descobre a sua origem, quando ele descobre que o seu povo era o povo de Israel, e que o Deus do seu povo era esse Deus que ele não conhecia, era esse Deus que ele não compreendia, era esse Deus que talvez um povo que sofre, um povo que é humilhado, um povo que geme, mas um povo que não desiste e não deixa de acreditar nesse Deus que, segundo eles, prometeu libertá-los. Segundo eles, prometeu dar uma terra que mana leite e mel. Segundo este povo, o seu Deus prometeu um monte de coisa para eles, mas a eles estão aqui abandonados, sem o seu Deus. Eles não veem Deus, eles não ouvem Deus, eles não recebem a visita desse Deus. Mas ele se interessou pelo seu povo, e ele chega a abrir mão do palácio, ele chega a abrir mão de tudo aquilo que ele conseguiu, que ele conquistou. Um homem que andava com roupas reais, um homem que andava com cavalos caríssimos, andava em carruagens reais, um homem que se vestia de forma de um rei, de um faraó. Ele abriu mão de tudo aquilo para se juntar ao seu povo. Eu não sei o mistério desse Deus, eu não sei quem ele é, eu não sei por que esse povo, mesmo sofrendo, ainda não conseguem desistir desse Deus. Não sei por que esse povo, mesmo tendo aflições, dificuldades e problemas, ainda continuam acreditando que esse Deus ainda vai fazer alguma coisa por eles. Deve haver alguma coisa muito real, muito forte nisso, para que esse povo ainda não desista, ainda continue e ainda guarde o seu conserto e a sua aliança. Mas, por uma ocasião, dele ver egípcios maltratando, soldados maltratando hebreus, o que ele faz? Ele defende. De que maneira? Matando-os. Cavou na areia e enterrou os corpos. Mas alguém o viu. E um dia, quando alguns judeus estavam brigando, ele entrou e disse: vocês não podem fazer isso.
Vocês não podem brigar entre vocês. Vocês não podem aí ficar criando brigas entre vocês, porque vocês são do mesmo sangue. Vocês servem o mesmo Deus. E aquele homem disse: quem você pensa que é para vir nos dar ordem? Você acha que você é o nosso chefe, que você é o nosso líder, que você é alguma autoridade sobre nós? Você pode ser alguma autoridade lá no Egito, mas aqui você não é nada. O que você pretende fazer com nós? Pretende fazer conosco aquilo que você fez com aqueles homens que você matou, enterrou na areia? E ele achou que ninguém tinha visto, mas ele tinha sido descoberto. E ele disse: eu não tenho lugar para ficar, nem mais lá e nem mais aqui. Eu vou sair para o deserto. Eu vou sair para o deserto. Só que tem uma coisa, irmãos, é justamente ele não saiu para o deserto, mas eu tenho que dizer que o Senhor o conduziu para o deserto. Por quê? Porque todo mundo que Deus quer tratar, que Deus quer se revelar, Deus leva-o para o deserto. Deus levou Moisés para o deserto e ficou 40 anos. Depois Deus leva o povo para o deserto e fica mais 40 anos, e ali eles são tratados e Deus é revelado a eles. O próprio Jesus, depois de batizado, o Espírito o levou para o deserto, e ali também inicia-se o seu ministério, inicia-se a sua missão. Deus revela-se a nós no deserto. Foi no deserto que Elias teve experiências profundas com o Senhor. Foi no deserto que Jacó teve encontro com o Senhor. Foi no deserto que muitos homens encontraram o Senhor, tiveram encontro com o Senhor. Por quê? Porque no deserto não existe nada. Deserto é vazio, deserto não existe nada. E a única coisa que o homem consegue encontrar no deserto é o Senhor. Por quê? Porque onde não existe nada, onde não tem nada, Ele está também. Por quê? Porque Ele é onipresente, Ele está em toda parte. Aqui no deserto não tem nada, não tem uma formiga, não tem um nada, não tem um inseto, não tem nada. Mas com certeza o Senhor está ali, porque Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Onde esconderia eu do Senhor, disse o rei Davi. Se eu subisse no lugar mais alto, o Senhor lá estaria. E se eu descesse nas profundezas de um abismo, lá também Ele me encontraria. Por quê? Porque Ele está em toda parte. A única coisa que eu posso dizer é que toda a terra está cheia da glória dEle. Por onde nós fomos, o Senhor estará. Ainda que nós estejamos num lugar que não existe nada interessante, ou nada importante, ou um lugar que apenas esteja vazio e não tenha nada, tenha certeza que o Senhor estará lá, a presença dEle estará lá, o Espírito do Senhor estará naquele lugar. Então ele estava lá, foi tratado, e de repente um dia, ele já não tinha mais aquelas vestes reais, ele já não tinha mais aquelas vestimentas reais. Mas segundo a tradição judaica, havia uma coisa que ele tinha. Havia uma coisa que ele tinha nos seus pés. Ele tinha uma sandália do tempo do Egito. Ele tinha uma sandália do tempo que ele morava lá no palácio. E aquela sandália, segundo essa tradição, havia estampada nas sandálias um Deus. Era o Deus que guardava os passos, era o Deus que protegia os pés do homem e guiava por um bom caminho. Era o Deus que não deixava o homem desviar-se de um caminho correto. Era um Deus que se apresentava dizendo: eu vou guardar o seu caminho, eu sou o seu guia, eu sou o seu protetor, eu vou te guiar, eu vou te dirigir. Então ele nunca deixou aquelas sandálias que tinha estampado aquele Deus. Mas um dia, no deserto, ele tem uma visão. Ele começa a enxergar uma árvore, uma sarça, que começa a incendiar em chamas de fogo. E aquele fogo começa a arder.
E ele disse: mas que fogo diferente é esse? Eu já vi muitas árvores pegando fogo, mas eu nunca vi uma árvore que pega fogo e o fogo não consome essa árvore. As folhas continuam verdes, o seu tronco não vira um carvão. E geralmente o fogo, quando pega numa madeira, ele queima e depois logo ele vai apagando, porque depois que ele pegou o fogo e queimou, vai virando um carvão e a tendência é diminuir as chamas e apagar. Mas esse fogo nunca apaga, esse fogo está sempre ardendo. E que fogo é esse que arde, que não cessa, que não diminui e também não consome? E ele foi se aproximando daquele fogo, ele foi aproximando daquelas chamas, daquelas labaredas de fogo, com aquelas sandálias, e de repente, do meio do fogo, ele ouve uma voz que diz: Moisés. E ele disse: eis-me aqui. E a voz disse: arranca a sandália dos teus pés, porque a partir de hoje eu te guio, eu sou o Senhor teu Deus, é eu que dirijo os teus passos, sou eu que conduzo você por onde quer que você andar. A partir de hoje eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, o Deus de Israel, o Deus do meu povo que geme há 430 anos pedindo a minha misericórdia, o Deus que eles nunca viram, e o Deus, o único Deus que você nunca viu na sua vida. Você já viu todos os deuses dos homens, mas hoje você está vendo o Deus eterno, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Eu sou o Senhor, e hoje eu preciso falar contigo, porque hoje eu quero revelar para você a minha glória, o meu poder e o meu espírito. Aleluia. E você acha que Deus não está falando com você? Arranca essas sandálias, porque agora você está pisando na onde o Senhor quer te levar. Até hoje você foi guiado por um Deus que nunca te falou, mas hoje eu vou falar para você onde você tem que ir e tudo aquilo que você tem que fazer. Foi isso que Deus falou com Moisés. E ali o Senhor disse assim: eu quero libertar o meu povo. Moisés, eu te escolhi para que você possa ir ao Egito e você possa libertar o meu povo que está nas garras de Faraó. E você vai trazer para a terra que eu prometi a Abraão que daria aos seus filhos. Ele disse: acho que não vai dar certo, porque eles não acreditam em mim. Aquele povo lá não põe fé em mim não. Eles não me aceitam como um líder. Eles não me recebem. Não será melhor o Senhor mandar um outro? Não, Moisés, é você que eu quero. É você que eu quero. Mas Senhor, quando eu disser para eles, eles não vão crer em mim. Quando eu disser que eu vi um Deus, o Deus deles, eles vão falar: não, eu não acredito em você. Moisés, o que é que você tem na sua mão? Eu, Senhor, eu tenho um cajado. Então atira o seu cajado no chão. E ele jogou, e o cajado virou uma serpente, e ele fugia da serpente, porque a serpente vinha na sua direção, uma serpente muito brava, e ele fugia de um lado, ele corria do outro, e o Senhor disse: Moisés, pegue essa serpente pela cauda. E a hora que ele conseguiu pegar a cauda da serpente, a serpente voltou a ser o seu cajado. Façam isso. Se o meu povo não crer, pega a sua mão. Ele pegou a mão, coloca aí no seu peito. Ele colocou. Agora tira a sua mão. A hora que ele tirou, a mão estava branca, tomada por lepra.
Está vendo a lepra? Pega a mão, guarda de novo lá. E ele colocou. Agora tira a sua mão de novo, ele tirou. Veja a sua mão, está limpa, está perfeita. E se isso não for suficiente, você tomará a água do Nilo e você derramará ela na terra, e toda a água se transformará em sangue. A partir de hoje eu estou enviando você, não como um homem, mas a partir de hoje você vai ser o meu enviado, porque um homem comum, um homem qualquer não faz isso, mas aquele que eu envio, ele vai debaixo da minha unção, debaixo do meu poder. E tem mais, você não vai sozinho, porque a minha presença vai contigo, a minha presença estará com você. E diz a Bíblia que o Senhor enviou a sua palavra, e todos foram curados. Quando o povo saiu do Egito, não tinha um doente sequer, porque todos receberam a cura, foram abençoados e curados pela palavra de Moisés. E Moisés vai até Faraó, e ele chega com autoridade, porque ele disse: Senhor, mesmo assim, não é melhor arrumar outro? Eu não sou muito bom nesse negócio de discurso, eu não sou muito bom em palavras, o Senhor não quer arrumar outro? E o Senhor disse para ele: Moisés, você precisa me conhecer melhor, os homens precisam me conhecer melhor. Moisés, quem você acha que fez o surdo? Quem você acha que fez o mudo? Quem você acha que fez o cego? Fui eu. Mas não vai pensar você que eu tentei fazer ele perfeito e eu errei e ele saiu, é um erro da minha criação. Se ele é assim, é porque eu fiz ele assim. Se ele está assim, é porque eu o criei dessa maneira. Eu fiz ele assim. Por que Deus faz coisas assim? Por que Deus faz coisas assim? Irmãos, Deus quer tratar com os homens. Deus quer tratar com cada um de nós. Deus tem tratamento para o homem. Nós precisamos de produzir frutos do Espírito: bondade, misericórdia, fidelidade, longanimidade, temperança. Se fosse para nós vivermos todos os homens como os anjos, se você chegar lá e falar assim: será que lá no céu, será que o anjo tem paciência? Ele não precisa ter paciência. Será que o querubim precisa ter paciência com o serafim? Será que precisa ter bondade, longanimidade, misericórdia para perdoar? Mas perdoar o quê? Perdoar quem? Mas nós, homens, seres humanos, o Senhor nos dá oportunidades, nos coloca-nos. A igreja, por exemplo, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E Paulo disse assim: como corpo, nós somos um corpo e não um único membro. Porque se fôssemos um único membro, seríamos um só. Mas como somos um corpo, nós somos muitos membros, mas todos juntos formamos o corpo de Cristo. E Paulo disse: a ponto que o pé não pode dizer para a boca: eu não preciso de ti.
E nem o olho dizer para o ouvido: eu não preciso da sua ajuda, eu não preciso de você, eu vivo sem você. Assim como no corpo, um membro necessita do outro, para que todos juntos e ajustados o corpo tenha saúde, assim é necessário que cada um de nós estejamos ajustados. E se um membro se fere, logo todo o corpo não adoece, disse o apóstolo Paulo. É assim que o Senhor nos deseja, é assim que o Senhor nos quer, é assim que o Senhor espera de cada um de nós. É melhor ser dois, porque quando um cai, o outro levanta. É assim que a Bíblia diz. É melhor o cordão de 3 dobras. Por quê? Porque ele não arrebenta com facilidade. O que nós precisamos? Precisamos do Espírito Santo, porque é o Espírito que é derramado sobre a igreja, proporcionando a cada um, repartindo a cada um, como Ele quer. Nós precisamos, irmãos, de estarmos ligados ao Senhor. Nós precisamos descalçar os nossos pés, muitas vezes, daquilo que são tradições, que são coisas que nós trazemos do Egito, do velho Egito, e ainda está nos guiando, ainda está tomando decisão naquilo que temos que fazer, nas nossas decisões, nos nossos passos. Será que nós temos andado como o Senhor deseja que nós andemos? Será que estamos caminhando da maneira que Ele quer que a gente caminhe? Para isso nós temos que descalçar os nossos pés. E essa sandália significa as nossas tradições, significa a nossa religiosidade, significa tudo aquilo que nos afasta de Deus. E Deus convida: venha para perto, venha me conhecer. Hoje você vai saber quem eu sou. Qual é o teu nome? Ele disse: o meu nome é Eu Sou. E você vai dizer para Faraó: deixa o meu povo livre para me adorar e para me servir. E agora vai Moisés. Moisés está centrado em uma missão. Ele não sabe qual vai ser a recepção. Ele não sabe como que o povo vai receber. Ele não sabe como o Faraó vai receber. Mas ele vai. E quando ele chega com o povo o recebe como profeta. Porque ele vem falando acerca da palavra de Deus, da palavra que traz entendimento, da palavra que traz revelação, da palavra que traz edificação, esperança. Eu estive com o Deus de Israel, eu estive com o Deus de Abraão, com o Deus de Isaque e com o Deus de Jacó. E ele disse que chegou o momento de vocês deixarem o Egito e caminhar na direção da terra que ele prometeu a Abraão. Nunca ninguém ouviu falar isso. Havia esperança. Nunca ninguém disse assim: eu estive com Deus, Ele falou comigo. Mas não era somente uma palavra que as pessoas poderiam crer ou não crer, poderiam concordar ou discordar. Por quê? Porque a Bíblia diz: Deus concede poderes a Moisés. E aqueles poderes identificavam um homem que tinha estado com Deus. E mais do que isso, um homem que Deus estava com ele. Deus operou maravilhas pela vida de Moisés. E quando ele chega para Faraó, ele disse: Faraó, deixa o povo livre.
o Senhor Deus de Israel mandou dizer para você: deixar o meu povo livre. E Faraó respondeu para Moisés, disse assim: quem é o seu Deus? Quem é esse Deus? Eu nem sei se ele existe. Eu conheço todos os altares e todos os deuses, mas esse Deus é ilusão, é imaginação, é uma lenda. Esse Deus não existe. Esse Deus não é nada. E se ele não é nada, e se ele não existe, por que deveria eu obedecê-lo? Está escrito isso. Quem é ele para que eu obedeça? Eu não o conheço. Moisés pega o seu cajado e joga no chão. E aquele cajado vira uma serpente. E Faraó olhou e riu, porque à sua volta também estavam os sacerdotes dos deuses, que ele dizia conhecer. Eu estive nos seus altares, e aqui estão os sacerdotes, e cada um deles também tinha um cajado na mão, e os sacerdotes todos jogaram os seus cajados no chão, e todos os cajados também viraram uma serpente. O Faraó disse: você tem algo que para nós não é novidade. Mas Faraó ficou assustado aquele dia. Por quê? Porque a serpente do cajado de Moisés passou a tragar, a engolir todas as demais, de maneira que só restou a serpente do cajado de Moisés. E quando ele pegou pela cauda novamente e virou o cajado, eu estou em vantagem, por quê? Porque vocês perderam os seus cajados, mas o meu cajado ainda está na minha mão. Deixa o povo livre. Deixa o povo livre. Eu vou dizer uma coisa para você. Moisés conheceu esse Deus. E através de Moisés, Faraó também teve a infelicidade, vamos dizer assim, de também conhecer o Deus de Moisés. Só que ele estando do outro lado. Ele estando do outro lado. Não como eu sou o Senhor teu Deus, e eu sou contigo para te guardar, para te abençoar e para te defender. Agora Faraó saberá que eu sou o Senhor, e acima de todos os deuses da terra, eu sou o Deus do meu povo. Eu sou o único Deus. Foram envergonhados todos os deuses, destronados todos os deuses do Egito. O Egito ficou em miséria, ruínas, doenças, fome, miséria, e o povo gritava, chorava e gemia pelos tumores e pelas doenças que possuíram eles. Empobreceram, perderam seus primogênitos, e por fim, no desfecho final, Faraó, que tinha um exército forte, e um exército que era conhecido e temido sobre a terra, ele viu o seu exército morrendo e perecendo num só dia, nas águas do Mar Vermelho, quando as águas se fecharam, e mataram todos os seus cavalos, cavaleiros, os seus soldados, os seus homens de guerra. Eu quero dizer para você, que esse mesmo Deus quer se revelar a cada um de nós hoje. Existe revelação, existe unção, existe poder, existe virtude, existe glória para se revelar e manifestar sobre a sua vida. Com toda certeza, o Senhor está aqui nesse lugar.
E a presença do fogo da glória dele está nessa noite. Está sobre as nossas vidas. E o Senhor diz: tira a sandália dos seus pés, porque hoje eu vou mostrar para você que eu sou o Senhor. Eu sou aquele que te guarda, aquele que te guia, aquele que te protege, aquele que te cura, aquele que te salva e aquele que abençoa a sua vida, os seus filhos, a sua geração e a sua descendência. Vamos colocar de pé. Vamos nesse instante falar com Deus. Deixa o Espírito do Senhor tocar na sua vida. Deixa a glória do Senhor tocar no seu coração. Oh Deus, fecha os seus olhos. Sinta o fogo da presença. Ouça a voz do Senhor falando contigo. Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Não te atemorize, não temas, porque eu sou contigo. Oh Deus poderoso, estende as tuas mãos agora, Senhor. E assim, Senhor, como o Senhor concedeu poderes a Moisés, assim também o teu Espírito foi derramado sobre a igreja, para conceder a ela poder e autoridade, para que pudéssemos, através da nossa vida, os sinais seguirão, sinais e maravilhas, prodígios. Oh poderoso Espírito Santo, venha sobre a sua igreja hoje, como foi no dia de Pentecostes. Oh meu Deus, porque foi distribuído entre eles línguas, labaredas de fogo, e todos foram cheios do poder do Espírito Santo. Começa a encher cada vida que está aqui agora. Começa a tocar em cada coração, curando, libertando, restaurando, renovando, transformando. Oh meu Deus, estende as tuas mãos, que nesta noite a unção do Espírito Santo que veio sobre a vida de Moisés possa vir sobre a vida de cada um que ouve a tua voz e crê no teu nome, Senhor. Oh meu Deus, assim como o Senhor aprovou a vida de Moisés para um ministério de libertador, de libertação, assim, Senhor, também venha, ó Deus, aprovar as nossas vidas para este ministério que o Senhor nos concedeu de irmos para todo mundo e pregarmos o Evangelho a toda criatura. O Senhor disse: eu te dou o poder para pisar em escorpiões e em serpentes e toda a força do mal. Ó Senhor, nos dê autoridade agora, Senhor. Nos dê poder para curar os enfermos, autoridade para expulsarmos os demônios. Oh Senhor, que possamos iniciar este grande ministério aos necessitados, aos cansados, aos oprimidos, todos aqueles que choram, todos aqueles que estão desprezados, humilhados, envergonhados. Venham para a tua presença e recebam a tua luz, recebam a tua glória, recebam a tua misericórdia. Oh, o Senhor disse: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. O Senhor convocou os seus discípulos e os tornou em apóstolos, em enviados, capacitados pelo poder dos céus, revestido pelo poder do teu Espírito, revestido pelo poder da sua glória. Oh meu Deus, assim como esses homens deixaram as suas redes para seguir o Senhor, que assim também nós possamos deixar, Senhor, tudo aquilo que ficou para trás e seguirmos na direção do alvo da soberana vocação do Senhor Jesus, o nosso alvo, a nossa esperança e a nossa alegria. Assim como Moisés disse para aquele povo, após essa grande revelação: não tenham medo, porque o Deus dos nossos pais,
Agora, Ele nos livrará das mãos de Faraó. Ele nos levará para a terra que nos prometeu. Ó Deus, unge cada vida que está aqui e capacita também, Senhor, para que nós possamos ir e dizer aos que estão cansados, aos que choram, aos que gemem, e dizer para eles: não temas, porque o Senhor me enviou para dizer que os seus dias de Egito terminaram, que hoje o Senhor te livrará, o Senhor te arrancará desse lugar e os conduzirá para o lugar que Ele vos tem prometido. Senhor, dá-nos a unção, o poder, assim como Moisés dirigiu a Faraó e disse a Faraó: deixai o meu povo livre. Assim diz o Senhor, assim possamos dizer para Satanás e para os seus demônios: a partir de agora, este povo estará livre para louvar o Senhor e para bendizer o seu nome santo, porque o Senhor me enviou para libertá-los, para arrancá-los desse lugar e conduzi-los para a presença do Senhor, para que possam adorar ao Senhor, para que possam levantar um altar em adoração, para que possam receber a palavra do Senhor e possam ser fortalecidos pelo poder do seu Espírito Santo. Ó Deus de poder, renova a tua igreja. Assim, Senhor, como tu foste com Moisés, sê com o teu povo, sê com a tua igreja, sê, Senhor, com cada um de nós, para que possamos sair daqui fortalecidos, edificados, abençoados pelo poder do teu Espírito Santo. Em nome do Senhor Jesus, concede ao teu povo poder e autoridade, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, Moisés procurou Deus, o Deus de Israel, quando ele estava no Egito, mas ele não pôde achá-lo. Mas a palavra do Senhor diz: achar-me-eis, buscar-me-eis e achareis, quando me buscardes de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. Lá ele não achou, porque ele procurava um Deus que, como os deuses, pudessem estar sobre um altar. Mas hoje, ainda hoje, nós podemos encontrar o Senhor, porque o Senhor está justamente onde não existe nada. Quando nós não temos a quem recorrer, quando todas os nossos recursos se esgotam, quando já chegamos no nosso limite e não achamos mais a saída, então nós clamamos ao Senhor e Ele responde e atende o nosso clamor. Que você possa clamar ao Senhor e possa receber a revelação da presença do Senhor e do Espírito do Senhor na sua vida. Amém? Domingo às 9h30, escola bíblica. E domingo à noite, 19h30, nós vamos ter uma reunião de louvor, de adoração ao nome do Senhor. Fique firme na presença do Senhor. Por quê? Porque Deus, Ele te ama. Amém? Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós hoje e para todos sempre. Amém? Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Damos-te graças.